Existe um tipo de silêncio que não é apenas ausência de som. É o silêncio de uma cidade que já foi viva. O silêncio de vitrines fechadas, de estacionamentos vazios, de fábricas que um dia funcionaram dia e noite e agora permanecem como estruturas metálicas enferrujadas sob o sol quente da Louisiana. Esse silêncio carrega memória, carrega frustração, carrega histórias que raramente são contadas fora dessas ruas. No nordeste da Louisiana, longe dos grandes centros turísticos como New Orleans ou Baton Rouge, existem pequenas cidades que representam um retrato pouco exibido dos Estados Unidos. Lugares como Bastrop, Oak Grove e Lake Providence não aparecem em filmes ou campanhas publicitárias. Elas representam a América rural, industrial e agrícola que prosperou no século XX e que, nas últimas décadas, enfrentou um declínio silencioso e persistente. Durante boa parte do século passado, essas cidades tinham um propósito claro. Eram polos industriais regionais ou centros agrícolas estratégicos. Bastrop, por exemplo, chegou a ultrapassar 15 mil habitantes em 1980. Era um número expressivo para uma cidade interiorana. Havia escolas cheias, comércio ativo, ruas movimentadas no centro. O orgulho local estava ligado à estabilidade dos empregos industriais. A presença da International Paper era símbolo de prosperidade. A fábrica fornecia centenas de empregos diretos e sustentava muitos outros indiretos. Restaurantes, oficinas, lojas de roupas, supermercados, todos dependiam do salário daqueles trabalhadores. A Pilgrim's Pride, no setor alimentício, reforçava essa base econômica. Duas grandes estruturas mantinham o equilíbrio da cidade. Mas o mundo mudou. A globalização acelerou. A concorrência internacional aumentou. Custos operacionais se tornaram decisivos. Em 2008 e 2009, ambas as empresas encerraram operações na cidade. O impacto foi devastador. Quando uma cidade concentra sua economia em poucos empregadores, ela fica vulnerável. Bastrop descobriu isso da forma mais dura. O fechamento das fábricas não significou apenas demissões. Significou queda na arrecadação de impostos, redução no orçamento municipal, cortes em serviços públicos. Significou famílias forçadas a vender suas casas por valores muito abaixo do mercado, ou simplesmente abandoná-las. Significou jovens deixando a cidade em busca de oportunidades que já não existiam ali. O efeito dominó foi inevitável. Menos renda circulando significa menos consumo. Menos consumo leva ao fechamento de pequenos negócios. Quando negócios fecham, mais empregos desaparecem. O ciclo se repete. A cidade entra em espiral descendente. Hoje, a renda média familiar em Bastrop gira em torno de $30 mil por ano. A taxa de pobreza ultrapassa 40%. Entre crianças, mais da metade vive em situação de vulnerabilidade. Esses números não são apenas estatísticas. Eles representam alimentação insegura, acesso limitado à saúde, dificuldade educacional, mobilidade social reduzida. Oak Grove, por outro lado, apresenta nuances diferentes. Nunca foi uma grande potência industrial. Seu tamanho sempre foi modesto. Isso talvez tenha funcionado como uma espécie de proteção natural contra colapsos bruscos. A economia mais distribuída, baseada em serviços locais e agricultura, permitiu uma estabilidade relativa maior. Ainda assim, a população também diminuiu ao longo das décadas. Jovens buscam universidades e empregos em cidades maiores. O fenômeno é conhecido como brain drain, a fuga de cérebros. Quando os jovens qualificados partem e não retornam, a cidade envelhece. Com o envelhecimento populacional, há menos dinamismo econômico e menor inovação. Oak Grove mantém um hospital ativo, comércio funcional, bairros relativamente organizados. A taxa de pobreza é menor que em Bastrop ou Lake Providence.
mas ainda reflete os desafios estruturais da região. A renda média continua abaixo da média nacional. O custo de vida é baixo, especialmente em habitação, mas salários também são baixos. Lake Providence talvez seja o retrato mais impactante do declínio prolongado. Localizada próxima ao rio Mississippi, teve relevância histórica no século XIX. Era ponto estratégico de comércio fluvial. O transporte pelo rio era essencial para a economia do sul dos Estados Unidos. Plantations agrícolas prosperavam na região. O fluxo comercial trazia riqueza. Mas com o avanço das ferrovias, rodovias e mudanças na logística nacional, o papel estratégico da cidade diminuiu. A economia agrícola passou por mecanização. Menos trabalhadores eram necessários. O setor industrial não se desenvolveu com a mesma força que em outras regiões. A população caiu drasticamente desde 1980. A renda média anual é inferior a $25 mil. A taxa de pobreza geral ultrapassa 40%, enquanto entre crianças chega a mais de 60%. Isso coloca Lake Providence entre as comunidades mais vulneráveis do país. O cenário urbano revela prédios históricos sem manutenção adequada, casas do tipo shotgun envelhecidas, terrenos vazios. O valor médio dos imóveis é baixo, mas a demanda também é baixa. Muitas propriedades simplesmente não encontram compradores. A composição demográfica dessas cidades reflete a história do sul dos Estados Unidos. A região faz parte do chamado Deep South, profundamente marcada por escravidão, segregação racial e desigualdade estrutural. Após o fim da escravidão, muitas comunidades negras permaneceram na região, enfrentando décadas de discriminação e acesso limitado a oportunidades. Quando a economia industrial enfraquece, os impactos recaem com maior peso sobre comunidades que historicamente já enfrentavam desvantagens. A desigualdade estrutural se intensifica. O acesso à educação de qualidade, saúde e mobilidade social torna-se ainda mais limitado. Além disso, pequenas cidades enfrentam desafios adicionais. A arrecadação municipal reduzida dificulta investimentos em infraestrutura. Estradas deterioram. Iluminação pública falha. Programas sociais ficam dependentes de verbas estaduais e federais. A manutenção urbana torna-se reativa em vez de preventiva. O clima da Louisiana também adiciona complexidade. Furacões e tempestades frequentes exigem recursos para a reconstrução. Quando uma cidade já possui orçamento limitado, eventos climáticos extremos agravam ainda mais a situação financeira. A criminalidade em algumas dessas cidades registra índices superiores à média nacional. Isso não significa necessariamente violência generalizada, mas indica tensão social. Desemprego prolongado, baixa renda e falta de perspectivas criam um ambiente propício para aumento de pequenos crimes. A natureza, por sua vez, avança rapidamente. O clima quente e úmido acelera o crescimento da vegetação. Casas abandonadas tornam-se refúgio de animais e plantas invasoras. A paisagem urbana mistura decadência e verde intenso. É uma imagem quase simbólica de substituição gradual da atividade humana pela força natural. Esse fenômeno não é isolado. O chamado Rust Belt, nos estados do norte dos Estados Unidos, viveu processo semelhante com o declínio da indústria automotiva e siderúrgica. Cidades como Detroit enfrentaram perda populacional massiva. Em menor escala, pequenas cidades da Louisiana vivenciam realidade comparável. Globalmente, a história se repete. Comunidades que dependem de uma única atividade econômica tornam-se vulneráveis a mudanças tecnológicas, comerciais ou políticas. Diversificação econômica é fundamental para a resiliência. No entanto, pequenas cidades muitas vezes não possuem recursos ou localização estratégica para atrair novos setores. Ainda assim, existe resistência. Igrejas permanecem abertas. Escolas continuam formando novas gerações.
Pequenos empreendedores tentam manter negócios ativos. Há tentativas de revitalização de centros históricos, programas de incentivo fiscal, iniciativas comunitárias. Mas revitalizar exige tempo e investimento. Exige infraestrutura moderna, internet de alta velocidade, acesso logístico eficiente. Exige mudança de percepção externa. Muitas vezes, investidores evitam regiões com histórico de declínio por considerarem alto risco.